Olá, estamos iniciando mais um programa Diversidade, uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. Hoje, nós estamos dando continuidade aos nossos debates sobre psicologia e políticas públicas. E o nosso tema hoje são as políticas para o enfrentamento do uso abusivo de drogas. O uso de drogas tem sido considerado um dos campeões do medo entre as pessoas. Quando a gente pergunta do que é que você tem medo, as pessoas em geral apontam o uso de drogas entre seus familiares. Isso significa que nós nos sentimos muito impotentes para enfrentar essa questão. O Estado tem desenvolvido políticas, às vezes tímidas, para reduzir e enfrentar a questão do uso abusivo. As políticas do Estado têm gerado muitas polêmicas. A justiça terapêutica é talvez hoje uma das mais polêmicas. E nós vamos discutir essa questão aqui hoje. Vamos receber o José Carlos Dias, advogado criminalista, foi secretário da Justiça e ministro de Estado da Justiça, é presidente do Conselho Superior de Coordenação do ILANUD, Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente. É membro do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta. E a psicóloga Graziela Bedoyan, com aprimoramento em Psicologia Clínica e em Psiquiatria e coordenadora técnica do Projeto Quixote da Universidade Federal de São Paulo. Sejam muito bem-vindos ao programa Diversidade. Para a gente começar o nosso debate, nós vamos assistir um VT rapidinho e voltamos para discutir a questão. A justiça terapêutica é uma tentativa de combater o vício das drogas proibidas por lei, que rende muita discussão e pouco resultado. No Brasil, é aplicada em algumas cidades do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e em Recife. Por este modelo, o usuário de drogas, ao ser flagrado, preso e julgado, pode substituir a pena por um tratamento para se livrar da dependência. Então, um psicólogo indicado pelo Poder Judiciário é encarregado de acompanhar o processo e dar laudos. Em caso de recaída do paciente, este profissional deve avisar a Justiça para que a prisão seja efetuada. O problema é que a justiça terapêutica é feita de uma tal forma que a gente percebe que quem elabora a justiça terapêutica, quem concebeu essa ideia, não conhece o fenômeno da dependência química. Do ponto de vista médico, a Organização Mundial de Saúde caracteriza a dependência química como uma doença. A primeira polêmica deste sistema é que o usuário continua a ser visto como um criminoso. Eles são punidos apenas por serem usuários de droga. Isso é um grande contrassenso. Em se tratando de um dependente químico, ou seja, em se tratando de um doente, esse indivíduo precisa de tratamento, não de punição. Entre os usuários de drogas, não são todos dependentes. Uma grande porcentagem, poderia dizer até que a maioria deles, são usuários ocasionais. E que não vão se tornar dependentes e que não vão cometer delitos. Ou seja, acaba sendo uma população que é submetida a uma série de rigores, ou até a tratamento compulsório, quando na verdade não caracteriza nenhuma doença. Como você vai tratar alguém que não é doente? Outro problema é que, com este procedimento, o processo terapêutico perde a essência do seu sucesso. O primeiro passo para um tratamento de um dependente é o indivíduo ter a vontade espontaneamente de se tratar. Se não se contar com essa vontade, com essa demanda espontânea de um tratamento por parte do dependente químico, o tratamento está fadado ao fracasso. Nesta casa, na Zona Sul de São Paulo, funciona o Projeto Quixote. Aqui, o tratamento de usuários tem um enfoque muito diferente. Aqui no Projeto Quixote, a gente busca criar um circuito alternativo ao circuito das drogas. Então, oferecer alternativas lúdicas, seja através das artes plásticas, do grafite, alternativas que sejam suficientemente atraentes para o menino começar a desejar. Então, tenha desejo diferente do desejo de estar na droga, de estar no tráfico. Ligado ao Hospital São Paulo, o Projeto Quixote investe em tratamento multidisciplinar e em oficinas como esta de grafite. O Quixote tira todo mundo da vida das drogas, do crime. Foi aqui que este garoto de 15 anos, que era viciado em cocaína e crack, encontrou a recuperação. Hoje, depois de 2 anos de tratamento, está livre da dependência. Agora a minha cabeça ficou mais em grafite, break.
a grande maioria dos casos, a gente vê que aos poucos eles vão se interessando e vão se maravilhando por esse mundo do hip hop, que tem uma força muito grande, e largam as drogas. A droga vai diminuindo de importância, diminui o uso, passa a fazer uso de droga mais leve, né? Então a questão da redução de danos também acontece muito na prática. Aí está a polêmica colocada para a gente debater. A droga abordada pela justiça, abordada pela saúde. De quem, afinal de contas, é a questão do uso abusivo da droga? Será da justiça? Será da saúde? Vamos ver o que os nossos entrevistados hoje aqui têm para nos dizer. De quem é? É da justiça? É uma questão da sociedade civil, é uma questão de debate, mas que absolutamente não pode ser colocada como ré de um problema que é tão importante quanto o uso abusivo do álcool, o uso abusivo da comida e de outros usos, enfim, que fazem mal à saúde. Eu acho que isso deve ser enfrentado de uma maneira séria e inteligente, sem provocar no tema todo aquele apetite do fruto proibido. E para você, Graciela? A gente não pode esquecer que o centro de tudo é o sofrimento. As pessoas sofrem com o uso abusivo de drogas. Ou sofrem porque isso pode, em algum nível, gerar violência, ou sofrem consequências psíquicas ou mesmo físicas. Então, o cerne de tudo, para mim, é a questão do sofrimento que uma pessoa pode ter em função do uso de drogas. E o que é que a psicologia tem feito para contribuir nessa questão, para a redução do uso abusivo? Acho que a primeira questão super importante que a psicologia contribui é desfocar um pouco o problema para uma série de variáveis que estão relacionadas à questão da droga, como o tráfico, a economia, a violência, a criminalidade, e focar quem é esse sujeito nesse encontro com esse produto. É muito comum a gente que trabalha com a clínica do usuário, a pessoa que sofre, né, com o uso de drogas, pensar essa questão no mínimo por 3 vértices. O primeiro deles seria pensar que produto é esse, do que se trata, que substância, como é usada. Geralmente a sociedade usa esse foco como principal. A psicologia vai acrescentar mais 2. Quem é essa pessoa que encontra esse produto? Qual a história de vida? Por que sentido tem isso? Por que é que ela usa essa droga? E um terceiro ponto é que ambiente é esse? Que contexto? Que leis? Como é que essa sociedade encara essa substância, esse produto? Do encontro desses 3 vértices, a gente vai poder produzir significados diferentes. É um pouco assim que a psicologia encara. E a justiça, como encara? A justiça encara como crime. E a lei, aliás, encara como crime. E este é o grande absurdo, porque, na realidade, isto gera, primeiro que gera, o que eu dizia há pouco, gera aquela tentação de viver o fruto proibido. Quer dizer, a mesma forma como se lembra a lei seca nos Estados Unidos, que foi o período que talvez mais tenha se bebido nos Estados Unidos, e, além disto, estimulou o crime organizado de uma forma extraordinária. Então, o que nós temos que ter a coragem é de descriminar, ou descriminalizar, como queira, o uso de droga. Aliás, eu não faço a distinção, uso abusivo de droga ou uso de droga. Não pode ser crime em qualquer hipótese. Se a pessoa, da mesma forma como o álcool, se a pessoa se torna um alcoólatra, deve se tratar, porque é uma doença. Então, a questão da droga pode não haver problema algum, pode ser um uso eventual, social. Então, isso tem que ser visto desta forma. O grande problema é que a questão da criminalização, o fato deste crime, dessa conduta ser criminosa, isto é um pasto para a corrupção, para crimes praticados por policiais que usam o jovem para arrancar dinheiro, para submetê-lo a violências. Então, é preciso ter coragem de dizer que isto não pode ser tratado assim. Agora, existe muita resistência a mudar a forma de tratar. Por quê? Por que é que a nossa sociedade resiste tanto a compreender
essa visão que o senhor tão bem defende? Porque imaginam que assusta o fato de ser crime. Mas eu lembraria um exemplo. O cigarro. Se fizer uma pergunta aqui para todos que estão presentes, nós três, os câmeras e todas as outras pessoas, antigamente, provavelmente aqui pelo menos 50%, 60% fumantes que estavam angustiados para terminar logo o programa e fumar. Uma reunião de trabalho. Era impressionante, 50%, 60%. Hoje muito pouca gente. E o que fuma, fuma envergonhado. Sem a repressão que existe contra o cigarro, até com aquelas figuras de mau gosto nos maços de cigarro, mas de qualquer maneira, um trabalho foi feito no sentido de tirar o estímulo para o cigarro. Eu fumei bastante, eu me lembro que eu entrava no avião e ficava esperando plim-plim para puxar o cigarro, que era a hora que o avião, que o comandante autorizava a fumar. Hoje as pessoas estão acostumadas a voar e não fumar. Então, um trabalho bem feito, um trabalho de conscientização nas escolas, pela televisão e tal, eu acho que seria muito mais eficiente para enfrentar o uso da droga. Graziela, existem trabalhos realizados por psicólogos ou outros profissionais próximos à psicologia nas escolas? Como é que é isso para se buscar contribuir nesse campo? E depois queria também que você abordasse na saúde. Uhum. Como é? O SUS tem hoje um atendimento? Como é que é isso? Acho que a primeira ponto para responder suas questões é a gente fazer uma pequena interface com o que o colega acabou de dizer, né? Do ponto de vista de quem sofre, além dele sofrer, porque ele não consegue controlar uma vontade compulsiva que ele sofre uma segunda punição, que é isso ser um crime. Então, o que acontece? Ele tem dificuldades para acessar serviços de saúde ou da escola. Ou como é que ele vai chegar para a professora, que seria uma referência positiva, uma referência para educá-lo, e falar para ele que ele está fazendo uma coisa que é um crime? Né? E se ele falar, o que isso vai gerar nessa professora? Então, na verdade, a gente acaba construindo um sistema que fecha o canal de comunicação. A hora que você fecha o canal de comunicação, você isola muito mais a pessoa e faz com que ela comece a entrar por caminhos cada vez mais marginais. E a gente acaba vendo, quando a gente trata uma pessoa que realmente tem um problema com o uso de drogas, ou seja, é um dependente, não quer parar e não consegue, apesar de se esforçar, a gente vê que ele já está vivendo uma privação de liberdade. Ele já não é capaz de cuidar da sua própria vida. Se ele for pego numa situação e isso for caracterizado crime, e ele for ser preso ou ter alguma punição por isso, isso gera mais reforça a privação de liberdade. Então, nas escolas, existe um trabalho que é feito que tem a ver com conscientizar, com conversar, mas muito mais do que chegar lá na lousa e falar: olha, maconha faz isso, 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 tem tais prejuízos ou tem tais sensações, etc., qualquer outro produto. Mais do que fazer uma exposição farmacológica, ou seja, centrar no produto, o bom trabalho nas escolas deve focar o todo. O que é o todo? A relação interpessoal, como é que é a vida desse garoto, o que ele quer ser, quais são os ideais que ele tem. Isso é um trabalho educativo. E muitas vezes, por conta do medo, que até você referiu, as pessoas fecham o canal de comunicação e se prendem de forma defensiva ao produto. E aí todo mundo esquece que esse produto gera prazer. Sim. Claro. Uma coisa que eu acho fundamental, me lembro quando eu era secretário da Justiça, eu procurei desenvolver isto através do Instituto de Medicina, do IMESC. É a questão da família. Uhum. A conscientização da família, para que a família não aceite o menino ou a menina, participe do problema e não o rejeite, como muitas vezes acontece. Sabe, muitas vezes o pai ou a mãe vai à delegacia e pede que o filho seja preso.
é o desespero. Recentemente nós vimos o drama de um homem que matou o filho e depois morreu, uns dias depois, por um derrame. Então, eu acho que esse trabalho com a família é uma coisa fundamental quando você quer lidar com essa questão. Mas tudo isto é possível saindo da clandestinidade. Tá certo? Saindo da clandestinidade. Quer dizer, da mesma forma como você vai lidar com uma criança que está se embriagando. O que a gente vê, se a gente puxar um pouquinho para o lado da saúde, né? Muitas vezes o fato de estar na clandestinidade, isso gera uma série de esforços das políticas públicas para lidar com essa questão do tráfico, da repressão e da questão da justiça. E acaba faltando dinheiro e recursos e vontade para investir na prevenção, por exemplo, em escolas ou mesmo na melhoria dos serviços de saúde. Então, o que a gente vê, quem está na ponta tratando quem sofre, primeiro que existe uma homogeneização. Todo mundo olha, usou droga, é o drogado, que é o delinquente, que é o louco, que vai morrer. Não tem muita opção, né? São esses caminhos. E para quem está na ponta ouvindo o sofrimento, a gente vê que não é assim. Existem diversos padrões de uso e não são todas as pessoas que sofrem e, portanto, não são todas as pessoas que precisam de tratamento. Só faz sentido falar em tratamento quando tem uma demanda de tratamento. E essa questão do acesso da pessoa que sofre, tem demanda de tratamento, onde ela vai buscar isso também acaba sendo difícil. Não existem muitos serviços especializados e, a princípio, essa pessoa poderia procurar qualquer porta de entrada para o sistema de saúde. Mas os próprios profissionais de saúde também compartilham dos mitos e dos preconceitos que a sociedade como um todo tem. Então, isso também é um dificultador, né, nessa questão. E é interessante, né, porque a saúde tem pouca possibilidade do atendimento. No entanto, a justiça terapêutica apresenta esta possibilidade. Então, em vez de ficar preso, você fica tratando. E é quase como se nós estivéssemos dizendo assim, olha, você que usa e quer tratamento, trate de ser pego com a droga, porque aí você terá o tratamento. Porque não há outra possibilidade no serviço de saúde, ou poucas possibilidades no serviço de saúde de atendimento, né? Então, aí eu queria entrar um pouquinho nessa questão da justiça terapêutica, porque vocês, quando apresentam a questão, apresentam com uma riqueza muito grande, tanto de um aspecto quanto de outro. Parece que a justiça terapêutica reduziu a problemática da droga, achando que é possível tratar o sujeito ali e ponto, ele sem família, sem escola, sem outros aparelhos, trabalhando conjuntamente. Como é que vocês veem essa questão da justiça terapêutica? É uma solução? Não, absolutamente não é, e por uma questão de coerência. Se eu acho que o problema da droga não é uma questão de justiça, e é uma questão de saúde, e é uma questão de educação, é uma questão a ser tratada na escola e no serviço de saúde do Estado, da União, etc. Absolutamente, nós não podemos fazer com que fique alguém submetido à justiça, porque para chegar à justiça passou pela polícia. E, portanto, foi submetido a todos os constrangimentos de alguém que vai ser levado como um criminoso.
Olá, estamos iniciando mais um programa Diversidade, uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. Hoje, nós estamos dando continuidade aos nossos debates sobre psicologia e políticas públicas. E o nosso tema hoje são as políticas para o enfrentamento do uso abusivo de drogas. O uso de drogas tem sido considerado um dos campeões do medo entre as pessoas. Quando a gente pergunta do que é que você tem medo, as pessoas em geral apontam o uso de drogas entre seus familiares. Isso significa que nós nos sentimos muito impotentes para enfrentar essa questão. O Estado tem desenvolvido políticas, às vezes tímidas, para reduzir e enfrentar a questão do uso abusivo. As políticas do Estado têm gerado muitas polêmicas. A justiça terapêutica é talvez hoje uma das mais polêmicas. E nós vamos discutir essa questão aqui hoje. Vamos receber o José Carlos Dias, advogado criminalista, foi secretário da Justiça e ministro de Estado da Justiça, é presidente do Conselho Superior de Coordenação do ILANUD, Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente. É membro do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta. E a psicóloga Graziela Bedoyan, com aprimoramento em Psicologia Clínica e em Psiquiatria e coordenadora técnica do Projeto Quixote da Universidade Federal de São Paulo. Sejam muito bem-vindos ao programa Diversidade. Para a gente começar nosso debate, nós vamos assistir um VT rapidinho e voltamos para discutir a questão. A justiça terapêutica é uma tentativa de combater o vício das drogas proibidas por lei que rende muita discussão e pouco resultado. No Brasil, é aplicada em algumas cidades do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e em Recife. Por este modelo, o usuário de drogas, ao ser flagrado, preso e julgado, pode substituir a pena por um tratamento para se livrar da dependência. Então, um psicólogo indicado pelo Poder Judiciário é encarregado de acompanhar o processo e dar laudos. Em caso de recaída do paciente, este profissional deve avisar a Justiça para que a prisão seja efetuada. O problema é que a justiça terapêutica é feita de uma tal forma que a gente percebe que quem elabora a justiça terapêutica, quem concebeu essa ideia, não conhece o fenômeno da dependência química. Do ponto de vista médico, a Organização Mundial de Saúde caracteriza a dependência química como uma doença. A primeira polêmica deste sistema é que o usuário continua a ser visto como um criminoso. Eles são punidos apenas por serem usuários de droga. Isso é um grande contrassenso. Em se tratando de um dependente químico, ou seja, em se tratando de um doente, esse indivíduo precisa de tratamento, não de punição. Entre os usuários de drogas, não são todos dependentes. Uma grande porcentagem, poderia dizer até que a maioria deles, são usuários ocasionais. E que não vão se tornar dependentes e que não vão cometer delitos. Ou seja, acaba sendo uma população que é submetida a uma série de rigores, ou até a tratamento compulsório, quando na verdade não caracteriza nenhuma doença.